Olá, meus queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de ligações químicas e hoje a gente vai abordar ligações intermoleculares. Então prestem atenção na aula. Isso aí, galera. Então vamos começar a nossa maravilhosa aula de Química. Então, só para relembrar alguns assuntos, galera, nas aulas anteriores a gente tinha visto as ligações intramoleculares, depois a gente passou para as polaridades, geometria e agora a gente está nas ligações intermoleculares. Então, para a gente iniciar, vamos comparar as ligações que nós já tínhamos visto e agora nas ligações novas. Bom, as ligações químicas, então, nós chegamos a ver as ligações intramoleculares, ligações intramoleculares e agora nós vamos iniciar nas ligações intermoleculares. Galera, é muito interessante a gente perceber o significado do termo intra, tá? Esse termo deriva do latim e significa dentro. Bom, se eu puxar uma molécula aqui de água, as ligações que a gente estava estudando até então eram as ligações entre esses átomos, as ligações dentro da molécula. Então, as ligações intramoleculares são ligações internas, como que os átomos se ligam para formar as moléculas. Tudo bem? Então, nós tínhamos visto a ligação iônica, ligação covalente coordenada, ligação covalente comum, certo? Agora nós vamos fixar o assunto nas ligações intermoleculares. Inter já vai relembrar a gente, tá? Internacional. Então significa fora esse termo. Nesse caso, em química, significa as ligações entre as moléculas, certo? A ligação de uma molécula com a outra molécula. Tudo bem na diferença, então, de uma ligação intramolecular dentro da molécula. Uma ligação intermolecular é uma ligação fora da minha molécula, ou uma ligação de molécula com molécula. Tudo bem, então? Aqui nós temos um exemplo de HCl, galera. Então, olha só, a ligação de Cl com H é uma ligação intramolecular. Uma ligação de HCl com HCl formando a molécula, um composto, é uma ligação intermolecular, tudo bem? Então, a formação, a constituição da molécula é intramolecular e a ligação entre moléculas para formar o composto, a substância, a gente reporta como ligação intermolecular, que é exatamente o foco da nossa aula. Tudo bem? Então a gente vai abordar agora as ligações intermoleculares, as ligações que ocorrem entre essas moléculas. Tudo bem, galera? Bom, a gente vai dividir em três partes, tá? O que a gente chama de ligação de polo induzido, ligação de polo permanente, eu já vou explicar por que recebe sempre repete esse nome, né? De polo induzido, de polo permanente. E por fim a gente vai ver a ligação de hidrogênio. Só uma ressalva, galera, esses dois grupinhos aqui, tanto de polo induzido, como de polo permanente, também é classificado como forças de Van der Waals. Tá? Van der Waals foi quem começou a estudar essas ligações lá no início. Tudo bem? Vamos focar então no dipolo induzido. Galera, essas forças também chamadas de forças de London, tá? Então elas vão ocorrer sempre em moléculas apolares, moléculas sem polo. Por exemplo, H2. Galera, como que funciona, como que um átomo de hidrogênio atrai o outro átomo de hidrogênio? Então, através de um compartilhamento de elétrons, cada hidrogênio tem um elétron, estão na família, como se estivesse na família 1, tá? S1, eles têm subnível S com um elétron apenas. Galera, ao iniciar essa interação que vai ocorrer entre hidrogênio, eles vão simular uma carga, não é uma carga real, tá? Por isso que chama de polo induzido, tá? Uma hora esse hidrogênio é negativo, uma hora que ele é positivo, mas eles cansam, e aí eles vão falar, não, agora é minha vez de ser positiva, minha vez de ser negativa, minha vez. Galera, essa ligação é extremamente fraca, porque na verdade eu não tenho carga ali, um induz o outro. Tá? Na verdade, um desloca o elétron do outro um pouco mais próximo da eletrosfera em um primeiro momento, mas em um segundo momento já é trocado isso, tudo bem? Então é uma indução.
Um vai apenas induzir o outro a ter aquela carga fictícia. Não é uma carga real, tudo bem? Então esses hidrogênios ficam sempre trocando. E aí forma aqui, entre um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio, forma um dipolo, dois polos, um positivo e um negativo. Mas é apenas uma indução. É como se fosse muito temporária, ligação muito fraca. Bom, após formar um dipolo, eles vão formar as moléculas. E aí sim eu tenho dipolo induzido com dipolo induzido com dipolo induzido com dipolo induzido. Tudo bem? Então um átomo de hidrogênio, uma molécula H2 se liga com uma outra molécula de H2 que se liga com uma outra molécula de H2 que se liga e a ligação vai se formando. Por isso que é comum a gente classificar como dipolo induzido, porque na verdade é como que um dipolo se liga com outro dipolo, formando assim uma substância. Tudo bem? Então, dipolo induzido ocorre em moléculas apolares. É uma ligação extremamente fraca porque eu não tenho carga efetiva ou carga real. Tá? Eu tenho apenas uma indução de cargas. Tá? E essa indução ela é sempre alternada. Na verdade, é apenas deslocamento. Tá? Vocês podem ver naquelas imagens lá que eu tenho um parzinho de elétron naquele overlap, naquele cruzamento, naquela interpolação de eletrosfera. Tá? Em um primeiro momento, o par de elétron pode estar mais deslocado para um em relação ao outro. Naquele momento forma esse dipolo, mas logo em seguida é trocado. Porque efetivamente eles são iguais, então ninguém tem um poder maior que o outro em atrair esse elétron para si. Tudo bem? Vai ocorrer em que? Por exemplo, molécula de Cl2, os dois átomos são iguais. Molécula de CO2, onde eu tenho também uma substância apolar, uma molécula apolar. Vai ocorrer ligação de polo induzido ou forças de London, uma força muito fraca. CH4, por exemplo, onde eu também tenho uma molécula cuja geometria me reporta apolar. Tudo bem? Me reporta uma substância polar. Ok? Então, dipolo induzido ocorrem moléculas apolares, onde os componentes daquela molécula vão induzir os elementos a terem cargas muito brandas, muito leves, tá? E esse momento de troca de carga vai fazer com que a ligação fique delicada, fica uma ligação fraca. Geralmente substâncias gasosas formam dipolo induzido, tá? Aliás, né, eu posso também ter moléculas gigantescas, moléculas derivadas de petróleo, hidrocarbonetos grandes, que também são apolares e também formam dipolo induzido, tá? Mas a ruptura, a quebra dessa ligação, ela é bem mais factível, bem mais fácil em relação à molécula com ligação mais intensa, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Tudo bem? Então o que tem que ficar claro? Dipolo induzido ocorre em moléculas apolares, tudo bem? Cuja um átomo vai induzir o outro a ter essa carga parcial, carga relativa, tá? Lembra daquele símbolo que eu coloquei ali junto com o positivo e negativo, tá? Que é um delta minúsculo. Aquele símbolo significa parcialmente, tá? Não é definitivamente, é parcialmente. Tudo bem? Bom, na ligação dipolo permanente, o nome já está falando, dipolo permanente, ou também, para ficar mais fácil, dipolo, tá? Galera, aqui eu tenho que ter moléculas polares, tá? Então, em moléculas polares, por exemplo, HCl. Galera, nesse caso que eu tenho HCl, olha só, o hidrogênio, ele é definitivamente positivo e o cloro é definitivamente negativo, devido à sua eletronegatividade, devido ao seu raio, a posição lá na tabela periódica que a gente viu propriedades periódicas para quem ainda não viu essa aula, tudo bem? Então, o hidrogênio, aqui eu tenho polo, eu já estou dizendo, molécula polar. Se a molécula é polar, o hidrogênio é definitivamente positivo e o cloro é definitivamente negativo. Tudo bem? Então essas cargas são fixas. Galera, aqui a ligação é mais intensa. Por quê? Eu tenho uma carga efetiva, eu tenho um cloro que ele tem uma carga negativa, ou por ele ser mais eletronegativo, ele desloca o elétron do hidrogênio mais próximo de si.
Tudo bem? Então a ligação entre uma molécula de HCl e uma outra molécula de HCl para compor a substância HCl é uma ligação dipolo-dipolo ou dipolo permanente, tudo bem? Dipolo permanente aqui, permanentemente H+, Cl-, dipolo permanente lá, permanentemente H+, Cl- e dipolo permanente, tudo bem? Vai acontecer em qualquer molécula polar, tá? HBr, HCl, HI. Aqui eu tenho uma geometria angular, tá? Por exemplo, o SO2, que vai sobrar um par de elétrons. Também uma geometria polar, também eu tenho dipolo. Galera, tá vendo que sobra um par de elétrons aqui? Essa par de elétrons que vai sobrar desse elemento central, galera, vai fazer com que eu tenha uma densidade negativa muito intensa aqui. Essa parte negativa da minha molécula vai atrair uma outra molécula que eu tenho uma dimensão positiva em um sentido dela. Tudo bem? Então ali eu tenho uma carga efetiva negativa e uma carga efetiva positiva, e aí eu tenho uma atração eletrostática, uma atração de polaridade oposta. Tudo bem? Então aqui é permanente, já estou chamando de polo permanente. Lá no anterior era de polo induzido, ninguém tinha efetivamente capacidade de atrair carga do outro. Tudo bem? Bom, vai acontecer, por exemplo, também em pH 3. Beleza? Então a gente está na ordem crescente de energia, tá, galera? Então a dipolo induzido é a mais fraca de todas, dipolo permanente é moderado, e agora a gente tem a ligação de hidrogênio, também chamado ponte de hidrogênio, tá? É a ligação mais intensa que a gente vai ter das ligações intermoleculares das covalentes, tudo bem? A ligação iônica é mais intensa ainda, a gente vai comparar isso no final. Bom, vou pegar aqui, galera, água. Olha só, a água, lembra que na ligação de polo permanente, eu tenho o oxigênio negativo, definitivamente negativo. E o hidrogênio, que eu tenho tanto ele aqui como ele aqui, ele é definitivamente positivo. Então, o hidrogênio é definitivamente positivo, o oxigênio é definitivamente negativo. Tudo bem? Aqui é uma ligação de polo. Só que é uma ligação, galera, que ela é diferente em energia em relação a dipolo permanente convencional. Então a gente chama ela de ligação de hidrogênio. Ela é muito mais intensa energeticamente falando do que a ligação de dipolo convencional, tá? Então quando ocorre ligação de hidrogênio? Quando o hidrogênio está ligado no flúor, oxigênio e nitrogênio. Bom, é um questionamento que eu sempre fiz quando esse assunto era tratado em sala. Por quê? Por que a ligação de hidrogênio é mais intensa? Galera, aqueles 3 elementos lá que o hidrogênio liga são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Vamos pegar a tabela aqui, galera? Desconsiderando os gases nobres, olha o flúor, 4. Depois eu tenho oxigênio, olha a nossa fila de eletronegatividade. Foi abordado na aula anterior. Lembra? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Tá vendo? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Vocês podem observar que o flúor tem 4 de eletronegatividade, enquanto o cloro tem 3, o oxigênio tem 3,5, nitrogênio e cloro. Tá vendo que olha o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá vendo que são os 3 mais eletronegativos? Qual que é o quarto? É o cloro, tá aqui, galera. A fila de relatividade que a gente viu na aula anterior, fui ontem no clube brincar indecentemente, sem calças, perdi a hora. Galera, esse daí é a sequência de eletronegatividade, de intensidade de eletronegatividade. Tudo bem? A sequência decrescente. Fui ontem no clube brincar indecentemente, sem calças, perdi a hora. Fui ontem no FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. São os 3 com maior eletronegatividade. Por isso que a ligação de hidrogênio é a ligação mais intensa que a gente tem. Porque eu vou combinar o hidrogênio, que tem eletronegatividade 1, junto com flúor, oxigênio e nitrogênio, que tem eletronegatividade alta. Ligação mais intensa que nós temos. Tudo bem? Então, sempre que aparecer hidrogênio ligado com flúor, oxigênio e nitrogênio, atenção especial a essa molécula.
Tudo bem? Então a combinação de uma molécula de água com uma outra molécula de água se faz através de ligação de hidrogênio. A parte negativa do oxigênio, que é extremamente eletronegativo, que tem pares de elétrons livres, vai ficar direcionada para a parte positiva da minha outra molécula, que no caso é o hidrogênio. E aí eu vou construindo essa fórmula de água sempre sobrepondo positivo, negativo, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, ligação de hidrogênio é uma ligação de polo, a gente pode até considerar, mas é uma ligação especial, é uma ligação muito mais intensa. Por isso que a gente enquadra ela num outro grupo, tá? Dipolo induzido, apolar. Dipolo permanente, polar. Ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, dipolo permanente, mas é muito mais intensa, então tá num grupinho diferente, tá? Vai ocorrer entre HF, por exemplo, vai ocorrer entre H2O, vai ocorrer entre NH3. Galera, se eu comparar H2O, ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ponto de ebulição. Galera, toma muito cuidado com ponto de ebulição, tá? Então, o ponto de ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o gasoso. Ah, mas então a roupa no varal precisa de 100 graus para secar? Então, o ponto de ebulição é a passagem rápida. Mas não necessariamente a água só muda de estado líquido para gasoso em 100. Ela, menos que isso, a temperatura inferior a 100, ela também muda. Mas daí eu tenho evaporação. Então olha só, evaporação, ebulição, calefação, tá? Evaporação, modo lento. Ebulição, modo rápido. Calefação, instantâneo. Quando eu jogo água numa frigideira quente, a mudança é instantânea. Tudo bem? Essas três mudanças de estado físico, galera, a gente classifica como estados de vaporização, tá? Então, vaporização, ela ocorre por evaporação, por ebulição e por calefação. Tudo bem? Ponto de ebulição é o que a gente vai ver nesse exato momento. Então, a gente vai mudar um pouco agora. A gente vai continuar seguindo, só que a gente vai ver características. Então a gente vai comparar essa força das ligações intermoleculares e depois a gente vai ver a relação da força com ponto de ebulição, com ponto de passagem rápida de uma substância do seu estado líquido para o seu estado de vapor. Tudo bem? Então vamos primeiro comparar essas forças que nós temos. Aqui, galera, então nós temos uma força crescente. Dipolo induzido é a mais fraca, tá? Moléculas apolares, cloro, oxigênio, como molécula, tá? Cl2, O2, CH4, BH3, SO3, assim por diante, tá? Lembrando, né? Linear, CH4, tetraédrica, BH3, triangular, SO3, trigonal, triangular. Tudo bem? Então é muito importante conhecer, ter uma ideia dessa geometria para saber se é polar ou apolar, e aí eu vou saber se a ligação se faz através de polo permanente ou se é de polo induzido, tudo bem? Ou ponto de hidrogênio, para a gente saber da próxima matéria que vai vir em solubilidade, ok? Então olha só, força de polo induzido, de polo permanente, vai ocorrer em moléculas polares, tá? Essas moléculas polares, por exemplo, HCl, H2S, NH3, tudo bem? E ligações de hidrogênio, que são sempre o hidrogênio com o FON. Beleza, galera? Olha só, para a gente comparar essas ligações, olha só uma tabelinha que eu peguei de um livro, galera, achei muito interessante. Tá vendo a força? Eles fizeram uma força relativa aqui, tá? Força relativa. Tá vendo que a ligação iônica é muito forte. A ligação iônica, galera, pra gente relembrar, metal mais ametal, tudo bem? É uma ligação com polaridade efetiva. Ali eu tenho efetivamente metais positivos, cátions, e ametais negativos, ânions, tá? Isso é efetivo, é muito forte essa ligação. A maior parte dos compostos iônicos são compostos sólidos a temperatura ambiente, tá? Ou líquidos com um peso molecular relativamente alto, tá? Enquanto as ligações de hidrogênio, eu tenho uma força de 100, olha a comparação, 1000, 100, tá vendo? 10 vezes menos. Depois eu tenho dipolo, e depois eu tenho a força de London, galera. Essa força de London aqui é o dipolo induzido, tudo bem? Então olha só, dipolo induzido tem força relativa 1. Dipolo permanente, força relativa 10. Ponte de hidrogênio, força relativa 100. E ligação iônica, força 1000.
Tudo bem? Achei muito interessante essa proporção. Isso daqui é uma forma genérica, tá? Tem algumas exceções, tá? Mas em geral, a força relativa é isso. Galera, só uma correçãozinha. Tá vendo? Opa, tá vendo que aqui eu peguei NH3, galera, tá? Esse NH3 aqui é uma dipolo permanente, mas na verdade entra em ligação de hidrogênio, tudo bem? Então só vou trocar aqui depois, NH3, joga lá pra ligação de hidrogênio. Tranquilo até aqui, galera? Sem grandes problemas? Agora, então, a gente vai entrar na relação dessas ligações com o ponto de ebulição. Só frisando, tá? O que é ebulição? É a passagem rápida do estado físico líquido para gasoso. E lá eu tenho um ponto, tá? Galera, esse ponto, eu vou conseguir diferenciar a água em 100, a 1 atmosfera. Ah, beleza, o álcool vai depender de que álcool eu tenho. Vamos pegar o etanol, 76. Então eu tenho uma temperatura fixa, onde eu chego naquela temperatura e a passagem é rápida. Mas não necessariamente a substância vai só mudar quando eu atinjo essa temperatura, tá? No caso, exemplo clássico, né? O álcool tem uma volatilidade muito alta em relação à água. E a gente vai ver isso também na forma das ligações. Bom, ponto de ebulição, galera, tem duas formas para eu relacionar isso. A primeira forma é quando eu tenho a relação da mesma ligação. Eu vou pegar só substâncias ligadas por dipolo-dipolo. Eu vou pegar só substâncias ligadas por ligação de polo induzido. Vou pegar aqui primeiro, tá? Eu abreviei, tá? DI, dipolo induzido, dipolo induzido. Vou pegar só substâncias ligadas por dipolo induzido. E eu vou comparar, olha só. Comparar metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, tá? O que eu fiz ali, galera? Eu aumentei a minha massa, a composição é a mesma. Todas são ligadas por dipolo induzido, dipolo induzido. O que eu fiz? Eu só aumentei a minha massa. Galera, vamos pensar, o que poderia ser mais óbvio? Olha só, quanto maior a minha cadeia, nesse caso uma cadeia carbônica, a gente vai abordar isso em orgânica, quanto maior a minha massa, o meu peso molecular, mais difícil para aquela substância sair do estado líquido e ir para o gasoso. Mais ligações terão que ser rompidas. Bom, então o ponto de ebulição ela sempre aumenta gradativamente quando eu aumento a minha massa do composto. Tudo bem? Então, quanto maior a massa desse composto, maior o ponto de ebulição. Se eu tiver o mesmo tipo de ligação, tudo bem? Então, eu vou comparar 3 substâncias com a mesma ligação. A que tiver a maior massa tem o maior ponto de ebulição. Vou pegar isso com dipolo permanente, DP-DP. HCl, HBr, HI. Galera, eu estou diminuindo, eu estou descendo a família 7. Olha só, começa com flúor. Opa, mas o flúor vai fazer ligação de hidrogênio, não entra. Flúor, aí vem cloro, bromo, iodo, astato. Cloro, bromo e iodo. Olha só, cloro, bromo e iodo. Olha que interessante, galera. Gasoso, líquido, sólido. Se eu pegar o iodo, vamos pegar só a família 7. Cl2, Br2 e 2. Cl2, gasoso, Br2, líquido e 2, sólido. Olha que interessante, galera. A massa desses elementos também diz sobre o seu estado físico. Tá? Se eu pegar o iodo em relação ao bromo e ao cloro, ele tem a maior massa. Tá? Então isso vai ocorrer tanto em ligações de polo induzido, ligações de polo permanente, ligações de hidrogênio. Vai ter a mesma relação. Quanto maior a minha massa... Galera, se eu lembrar lá em propriedades periódicas, quanto mais abaixo e mais na extremidade da direita, eu também estou aumentando tanto o número atômico, consecutivamente estou aumentando a minha massa. Então, proporcionalmente, elementos mais abaixo de uma mesma família possuem uma massa atômica maior. Tudo bem? Se eu estou combinando essa massa atômica desses elementos com a sua relação de ponto de ebulição, maior a massa, maior o ponto de ebulição. Tudo bem? Lembrando, eu estou comparando aqui apenas ligações com o comparativo de substâncias com a mesma ligação. Bom, agora eu vou relacionar ligações diferentes. E se eu estiver comparando duas substâncias, galera, o vestibular sempre faz isso, tá? Vai relacionar várias substâncias, a gente vai ver em exercícios, essa relação de várias substâncias, eu vou ter que reportar quem tem o maior ponto, quem tem o menor ponto e qual é essa relação que eu tenho com as ligações. Tudo bem? Bom, a ligação, galera, mais forte, dipolo induzido, depois vem dipolo permanente, depois vem ligação de hidrogênio, tudo bem?
A mesma coisa. Quanto mais intenso, mais forte essa ligação, maior é o ponto de ebulição. É óbvio, né? Se essas moléculas estão se interagindo por uma ligação intensa, para romper essa ligação intensa, eu tenho que fornecer energia. Nesse caso, a energia que a gente está fornecendo é caloria, calor, temperatura. Tudo bem? Então eu forneço uma temperatura para mudar o estado físico, eu tenho que romper essas ligações, e se essas ligações forem intensas, eu preciso fornecer muita energia. Tudo bem? Então olha só, dipolo induzido tem uma intensidade menor do que dipolo permanente, que tem intensidade menor que ligação de hidrogênio. Galera, então tem que tomar muito cuidado. Se eu for comparar uma substância de dipolo induzido com uma substância de dipolo permanente, a relação da massa não vai ser importante. Por quê? Porque dipolo permanente tem uma força de atração maior do que o dipolo induzido. Tudo bem? Então eu tenho que ter muito cuidado com esse critério de comparação. Ah, mas e se eu pegar uma substância? Olha a pergunta, galera. Se eu pegar uma molécula grande de dipolo induzido, bem grande, vou pegar a última aqui, um hexano, e vou pegar uma massa, uma substância com massa pequena de uma ligação mais intensa. Olha só, uma substância de massa grande de uma ligação fraca e vou comparar com uma ligação forte de massa pequena. E aí, galera, quando o vestibular fizer isso, ele vai ter que fornecer para mim outros dados. É impossível eu não ter dado nenhum e comparar ligações diferentes e massas diferentes. Isso o vestibular não vai fazer. Por quê? Porque eu preciso ter um dado empírico, um dado experimental. Mas espera aí, qual que é o valor de ebulição do hexano? Qual que é o valor de ebulição do HCl? Tudo bem, galera? Então a relação não vai misturar, tá? O que sempre vai prevalecer, a ligação mais forte tem prevalência em relação à massa. Tudo bem? Se eu pegar, então, um composto intermediário, metano, etano, propano, vou pegar o propano e comparar com HCl. Ah, beleza. O propano não tem uma massa relativa tão grande em relação ao HCl, então com certeza HCl, por ter uma ligação mais intensa, esse cara tem maior ponto de ebulição. Essa comparação tem que tomar um pouco de cuidado, mas até daria para ser feita. A partir daí, quando eu começo a misturar compostos muito complexos, tá? Eu tenho que ter outros dados. Tudo bem, galera? A química ela nunca vai ser injusta, tá? Eu sempre tenho que ter algum tipo de dado para eu afirmar alguma coisa em química, tá? Não posso ficar só no que talvez seja assim e eu acho que seja assim. Não dá certo na química, tudo bem? Eu tenho que ter um dado empírico, algum experimento comprovando isso. Se não, eu vou ter que comparar dessa forma, olhando só a massa ou olhando só o tipo de ligação. Vai depender do que está relacionado com os exercícios. Tudo bem? Galera, só um pequeno adendo aqui, tá? Eu tenho que levar em consideração o número de ligações dessas intensas. Ah, tudo bem, eu vou comparar uma única ligação de polo permanente com uma única ligação ponte de hidrogênio. Ah, beleza, ponte de hidrogênio tem prevalência. Mas e se eu pegar um composto de polo induzido, de polo permanente, com várias ligações de polo permanente e comparar com uma ligação de ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio? E aí, galera, volto naquele velho dilema. Eu não tenho condições, eu não tenho critério, eu não tenho dados suficientes para conseguir reportar isso. Então o vestibular não vai confundir tanto. Tá? Ele vai pegar alguns dados comparativos, mas desde que eu consiga responder sem precisar ter um dado empírico, tá? A não ser que ele forneça. Caso contrário, eu vou ter outro meio para responder isso. Tudo bem? Galera, então eu vou pegar levar em consideração isso. Vamos pegar um exemplo, galera? Olha o que acontece se eu pegar hexanol, pegar o hexandiol, pentandiol e vou pegar um triol. Então olha só, peguei um álcool só, um monoálcool com uma hidroxila, peguei um diálcool com 2 hidroxilas e peguei um triálcool com 3 hidroxilas. Vocês vão ver isso em orgânica, tá? Não se preocupem com essas formas. Bom, primeiro caso, galera, que eu tenho um monoálcool lá em cima, olha o ponto de ebulição, 156 graus. Então, em 156 graus ocorre a mudança do estado líquido para gasoso. Galera, olha o que acontece quando eu tenho 2 hidroxilas. Olha o que acontece quando eu tenho 3 hidroxilas. Tá vendo que quanto maior o número de uma ligação intensa, maior vai ser o ponto de ebulição. Galera, um detalhe muito interessante, tá? Eu montei justamente para pegar isso. Tá vendo que o primeiro aqui
Se eu contar cada cantinho dessa cobrinha que eu tenho, é um carbono, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos em cima. Aqui no do meio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então no do meio 5 e em cima 6. Galera, tá vendo que eu tive um decréscimo da massa? Eu tenho 5 carbonos aqui e tenho 6 lá em cima. Mesmo com esse pequeno decréscimo de massa, o ponto de ebulição ainda aumentou, porque a relação que eu tenho com a intensidade da ligação, ela vai prevalecer na determinação do ponto de ebulição em relação à massa. Em outras palavras, a ligação é mais intensa proporcionalmente do que a pequena mudança de massa. Isso tem que ficar muito bem claro. Tudo bem, galera? O vestibular vai fazer isso. Ele vai comparar a variação pequena de massa com uma ligação forte. Oh, mas espera aí. A ligação, eu acrescentar uma ligação de hidrogênio, um OH, é muito mais intenso, é muito mais relevante do que eu apenas mudar a massa em uma pequena quantidade. Tudo bem? Isso vai acontecer sempre em vestibular. Uma alteração pequena da massa, mas a ligação tem prevalência. Tudo bem? Isso daí é justamente para pegar os mais desatentos. Isso tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo bem, galera? Nessa proporcionalidade, ligação com ponto de ebulição. Ok? Só voltar aqui então. Relembrando, tá? Na ligação de dipolo induzido, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Dipolo permanente é a mesma coisa, maior a massa. Galera, como que eu vou saber aqui, nesse caso eu preciso de tabela periódica? Opa, aqui não. Aqui eu consigo observar que a minha cadeia carbônica, que a minha molécula, que a minha estrutura está aumentando. Eu consigo observar isso. Aqui não, tá, galera? Então aqui o exercício vai ter que me dar outro dado, tá? Uma consulta na tabela periódica ou até então a massa relativa desses elementos, cloro, bromo e iodo. Tudo bem? Então dá para relacionar dessa forma. Perguntado aqui, comparado aqui, prevalência de polo permanente. Polo permanente tem um ponto de ebulição maior do que o de polo induzido. Vai depender do tamanho. Eu vou pegar um óleo, uma gordura com molécula hidrocarbônica extensa e vou comparar com HCl, tá? Bom, aí eu tenho que ter outros critérios para conseguir abordar isso, tá? Não se preocupem com isso. Vou frisar muito isso nos exercícios, galera. Vai ter exercício que pode confundir, mas eu vou ter que ponderar, vou ter que ser sensato. Tá? Geralmente eu vou ter todos os dados para resolver e aí eu vou ter que ponderar qual a relativa força que eu tenho, se é a ligação ou é a minha massa. Beleza, galera? Então vamos lá. Continuando, agora nós vamos para os exercícios. Tudo bem? Bom, nesses exercícios, galera, a gente vai ter que focar muito nos exercícios de vestibular. Isso cai muito no vestibular, tudo bem? Ligações químicas, ligações intramoleculares, iônica, covalente, covalente comum, ligações intermoleculares, forças de Van der Waals, dipolo permanente, dipolo induzido, ligação de hidrogênio, cai muito em vestibular, tudo bem? Saber diferenciá-la, saber qual tem a maior força, qual tem o maior ponto de ebulição. O Enem, então, adora uma tabelinha de ponto de ebulição relacionada a uma substância e dar a característica dela, tá? Quando eu fiz a prova para o mestrado da Unicamp e para o doutorado, galera, foi um dos assuntos mais abordados na prova, tá? Eu tinha que descrever toda a estrutura do meu composto e explicar por que que esse composto tem um ponto de ebulição maior que esse. Tudo bem? Então sempre essa comparação, e isso é muito comum em química, ok? No vestibular é clássico isso. Primeiro aqui, galera, a acetona, tá? Esse nome acetona é o nome não oficial, o nome comercial, tá? O nome oficial dela, galera, é propanona, tá? Fórmula C3H6O. A propanona, ou acetona, é um líquido volátil e é comumente utilizado para remover esmalte de unha. Quem nunca abriu um recipiente com propanona, com acetona e contaminou o local inteiro? Porque a evaporação, a volatilidade é muito rápida, muito. Tá? Se eu abro um recipiente, poucos minutos todo mundo vai estar sentindo esse cheiro, tudo bem? Nas embalagens de acetona é como observar o seguinte recomendação: mantenha o frasco fechado. Galera, por que eu tenho que manter o frasco da acetona, da propanona, fechado?
Porque provavelmente eu vou perder todo o material se deixar aberto, tá? Vamos responder isso de forma quimicamente dizendo. E que tipo de ligação foi rompida para justificar essa resposta ao item anterior, galera? Então eu tenho que observar essa estrutura minha, tá? Nessa estrutura aí, eu vou montar para vocês depois, tá? E a gente vai conseguir observar que nessa estrutura eu não tenho ligação de hidrogênio, tá? Eu tenho uma ligação de polo permanente muito fraca, tá? A maior parte dessa estrutura é feita por de polo induzido, tá? Eu vou entrar em detalhes para responder esse exercício. Basicamente, força de ligação é fraca, faz com que a evaporação seja rápida. Por que que a acetona tem 46 graus de ponto de ebulição? Por que que o álcool tem 78 e por que que a água tem 100? Opa, a água tem 100 porque ela tem 2 pontes de hidrogênio. O álcool tem 76 porque ela tem uma ponte de hidrogênio. E a acetona evapora em 46 porque ela não tem ligação forte nenhuma. Tudo bem? Intensa como tem água. Então eu já consigo observar isso, galera. A estabilidade do meu composto, a volatilidade do meu composto também é determinada pela intensidade dessas ligações no meu composto. Ok? Bom, no exercício número 2, galera, esse exercício eu vou frisar muito ele em prova. Esse exercício é excepcional. Vai relacionar várias substâncias para eu indicar: é de polo induzido? É de polo permanente? É ligação de hidrogênio? Tá? Então coloca 1, 2 e 3, respectivamente. O2, oxigênio, hidrogênio, água, HCl, CH3, C8H18, a fórmula da gasolina ali, um octano, CH3, CH2OH, ali a gente tem o etanol, tá? Então aqui etanol, octano, gasolina, e aqui a gente tem amônia, NH3, tudo bem? Então amônia, aqui o octanol, galera, tanto C8H18 com CH3, CH2OH são compostos orgânicos, tá? A gente vai ver isso muito em orgânico. Beleza? CH4 também, NH3 também. Bom, então só frisando, tá? De polo induzido ocorrem moléculas apolares. O2, H2, CH4, eu tenho que saber a geometria um pouco, ter uma ideia, tá? Saber se é polar ou apolar. Ligação de polo vai ocorrer em substâncias que eu tenho polo fixo, polo permanente, HCl, H+, Cl-, permanente esses polos, tudo bem? E ligação de hidrogênio é o hidrogênio com FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. O hidrogênio ligado ao FON. Por que FON? Os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Ok? De número 3. Galera, não sei se vocês já viram o famoso gelo seco, na verdade que é CO2 no estado sólido, tá? Uma coisa curiosa, não existe CO2 líquido, galera, ele sublima. Sublima é quando eu pulo a passagem do estado líquido, do estado sólido para líquido, tá? Ele é sólido e já vai para estado vapor de uma vez só, tudo bem? Ele tem esse efeito de sublimação, igual o iodo, né? Igual a naftalina. São compostos que não têm seu estado líquido, estável. Ele vai do sólido para o gasoso, tá? E aqui nós temos os 3 estados. E aí fala, na letra A, qual a ilustração a seguir mostra e melhor representa o gelo seco? Galera, gelo seco, a fórmula tá lá, CO2. Galera, 1, 2 ou 3 representa C no meio, O2, um em cada ponta. CO2, figura 1, figura 2, figura 3. E na letra B, nós temos que tipo de interação é quebrada nessa sublimação. Galera, eu tentei levar 2 vezes esse gelo seco para o laboratório de vocês para a gente fazer o experimento, né? Como eu levo de Campinas até Poços de Caldas, eu tive um problema, porque ele passa do estado sólido para o estado gasoso muito rápido. Para eu conservar esse cara, eu preciso ter uma temperatura muito baixa. Então eu sempre chegava aí, abria o recipiente, não tinha nada dentro, né? Porque para eu conseguir manter, para vocês terem uma ideia, num freezer convencional, que chega até -8, -10 no máximo, não chega nem perto, tá? Eu preciso de temperaturas muito abaixo disso para conseguir manter esse gelo seco no seu estado sólido, tá? E não perder totalmente. Imagina transportar isso, né? Eu preciso de um recipiente, de um cilindro, mas qualquer dia eu levo para vocês verem aí também. Bom, no número 4, galera, eu tenho a timina, adenina, citosina e guanina. Vocês vão ver isso muito em biologia. Se já não viram, tá? Vocês vão ver
muito, principalmente nessa composição do DNA. Então, no esquema a seguir, são representados na forma de linhas pontilhadas determinadas interações intermoleculares entre bases nitrogenadas presentes no DNA. Tinina, adenina, citosina e guanina. E aí tá falando, essas interações ocorrem iônica, metálica, dipolo ou dipolo permanente, ou ligação de hidrogênio, tudo bem? Lembrando que ligação de hidrogênio é o hidrogênio com o FON. Ok? Bom, aqui nós temos, então observa a tabela abaixo e apresenta a temperatura de ebulição. Galera, maravilhoso esse exercício. Tá vendo o N2, HI e HF? Olha a variação de temperatura de ebulição, tá? Provavelmente ali eu vou relacionar, primeiro, eu vou relacionar duas ligações diferentes, por exemplo, N2 com HI, opa, esse salto se deu porque as ligações, o tipo de interação é diferente, mas entre HI e HF, tá, eu tenho que observar um outro critério ali, também é um tipo de ligação especial, tá? E aí relacionar esses três tipos, por que que tem essa variação? Bom, nós temos agora na número 6, na mitologia, a palavra éter significa ar puro, sagrado e brilhante respirado pelos deuses, diferentemente do ar obscuro dos pobres mortais. Porém, essa palavra na química também sugere uma classe de substâncias que possuem um átomo de oxigênio ligado diretamente a dois átomos de carbono. Alguns éteres, quando inalados, podem causar reações adversas, desde relaxamento até alucinações. Daí o nome de sua origem. Galera, na verdade, os gregos antigos da mitologia, né, eles cheiravam, baforavam éter e ficava muito doidão. Tá? E eles falavam que era o ar dos deuses, né? Na verdade, eles se conectavam com deuses. Eles tinham alucinações, basicamente, né? E aí no século XIX, alguns éteres eram usados como anestésico em cirurgias, né? Eles usam éter, não sei se vocês já viram, é um dos substâncias que eles colocam num paninho e aí próximo ao nariz para as pessoas desmaiarem, que a gente vê em filme, né, em série, tá? É um deles, porque a volatilidade dele é muito rápida, ele evapora muito rápido. Então, a hora que a pessoa inala uma quantidade muito pequena, a evaporação é rápida e já cai no sistema nervoso, relaxando, né, anestésico, e aí ele causa uma pane no sistema nervoso. E aí nós temos a observação dois éteres. Primeiro, um éter de cadeia com 4 carbonos e o de baixo com 2 carbonos. Qual deles apresenta maior ponto de ebulição? Galera, tá vendo que são dois éteres, tem a mesma tipo de ligação? Mesmo tipo de ligação. Bom, a comparação do ponto de ebulição se deve à massa. E aí eu vou relacionar isso. E por fim, galera, esse exercício vai estar na prova. Essa tabela é maravilhosa, cai muito em vestibular. Eu acho que o vestibular cansa de repetir esse mesmo tipo de exercício, alterando detalhes. Caiu no Enem, caiu na FUVEST em 2017, caiu na Unesp em 2018, é muito comum. O que que eu tenho? Olha o hidrogênio, galera, H2O lá em cima. Galera, quando eu pego H2O, olha se eu vou pegar o elemento que está abaixo do oxigênio. Então, só para lembrar, na família 6, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, tá? Família dos 7 porquinhos, os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, os 7 porquinhos. Se eu pegar essa fila, galera, entre oxigênio e enxofre, o enxofre tem maior massa. Olha que bizarrice esse gráfico, galera. Mas o enxofre, se ele tem a maior massa, por que ele tem o menor ponto de ebulição de todos os comparativos? Bom, se eu olhar enxofre, selênio e telúrio, quando eu olho enxofre, selênio e telúrio, faz todo o sentido do mundo. Enxofre tem uma massa menor do que selênio, que tem uma massa menor do que o telúrio. Perfeito. Então eu aumento a minha massa, eu aumento o meu ponto de ebulição gradativamente. Mas não acontece com H2O. H2O tem uma coisa fora do comparativo. Por quê? Por que H2O se destoa tanto da comparação de massa? Se eu pegar H2TE, que é o telúrio com o hidrogênio, a massa molar desse cara é infinitamente maior do que H2O, mas H2O tem um ponto de ebulição maior mesmo assim. Olha nas ligações, galera, aqui eu estou relacionando critério H2S, H2SE, H2TE, massa. H2O, H2S e o bandinho de baixo, ligação. Olha só, eu estou comparando ligações diferentes e relação da massa. Tudo bem?
Isso é tanto na A, né, como que pode ser justificado uma coisa anormal da água. E na B, e essa relação H2S, H2SI, H2TI? Galera, com esse exercício a gente resume toda a nossa aula de hoje. Então, frisem, fixem nesse exercício. Belezinha, galera? Tranquilo? Então eu quero agradecer muito todos vocês por essa colaboração, por essa paciência que vocês estão tendo, tá? Não deixem de ver e rever esses vídeos de aulas de todos os professores, que isso vai dar uma diferença muito grande. Ok, galera? Então a gente se vê nas próximas aulas. Beleza? Abraço, galera. Tchau.